Vamos agora calcular a derivada de segunda ordem dessa função aqui. Primeiro eu vou começar com a derivada dessa função v em relação à variável x, ok? Lembrando que se eu pensar isso em relação a x seria o que, né? Isso é e elevado a x vezes uma constante, né? Derivando isso seria o que? Derivada do que está aqui dentro pela regra da cadeia, que é uma constante vezes x é a própria constante, ou seja, e elevado a y vezes a função que está aqui fora, a derivada disso, que é a própria exponencial, né? Então, e elevado a x é elevado a y. E agora, fazendo essa multiplicação, nós temos o quê? E elevado a x é elevado a y mais y. Ok? Derivando agora em relação a y. Então, aqui eu vou apagar, que agora eu já estou tratando com outra expressão. Isso aqui seria o que, ó? E elevado a uma constante, né? Já que eu vou derivar em relação a y, e elevado a y. Então, primeiro, vou derivar o que está aqui dentro, né? Derivada do que está aqui dentro. Uma constante vezes a exponencial é a constante vezes a própria exponencial, vezes a derivada do de fora, que é o que? A própria exponencial, né? Então, e elevado a y. Lembrando que esse a aqui é x, né? Que é uma constante. Então, eu vou colocar aqui, ó, x é elevado, aqui eu vou somar, né? X é elevado a y mais y, ok? Bem parecida, só apareceu esse xzinho aqui multiplicando. Tudo bem? Então, vamos lá fazer agora as derivadas em relação a x duas vezes. Vou pegar essa expressão aqui e derivar em relação a x. Na verdade, eu vou olhar para essa forma, que fica bem mais simples do que pensar nessa forma compacta. Por quê? Ó? Veja que eu estou derivando em relação a x, né? Então, isso é uma constante vezes a minha função. Derivada de uma constante vezes a função é a própria constante, né? Estou dizendo que é a constante que eu estou derivando em relação a x, né? Vezes a derivada da própria função, que a gente já derivou, ó. Essa é essa mesma função que está aqui. E a derivada dela em relação a x dá isso tudo. Então é elevado a... Na verdade, eu posso até usar isso aqui agora, como escrito, ó. É elevado a x é elevado a y mais y. E agora, fazendo esse produto, é só somar aqui, né? Então é elevado a x é elevado a y mais 2y, ok? Calculando a derivada dessa expressão em relação a y agora, aqui eu já não posso usar essa técnica direto, porque esse fator que está aqui, esse é uma constante, né? Mas aqui dentro, se eu pensar nessa forma, aqui já não é uma constante mais, né? Então, mas de toda forma eu vou usar a regrinha do produto, acho que vai ficar mais simples nesse caso. Veja que isso é a mesma função que é, só às vezes compactar facilita, às vezes deixar expandido pode ser mais simples, né? Vejam que isso é isso aqui, beleza? Né? Aquela mesma expressão que eu coloquei no começo, onde esse a era o meu x. Então, derivando essa parcela, né? Vou usar a regra do produto. Derivo esse vezes esse, mais derivo esse vezes esse. Então, veja que o x é uma constante, então isso aqui não vai fazer nada, eu vou manter esse x aqui. Vou derivar esse produto aqui agora, né? Então, derivando essa primeira parcela é a minha função original. Se eu derivar em relação a y, eu vou obter isso aqui de novo, né? Então, x é elevado a x é elevado a y mais y vezes essa aqui sem derivar. Mas agora eu conservo ela, certo? Opa, conservar ela, desculpa, esse x eu coloquei em evidência já, não entra aqui, né? É elevado a x é elevado a y vezes a derivada dessa aqui, que é a própria é elevado a y, ok? Então, vou somar. O que tem que ser somado? Vou distribuir aqui, ó. Então, isso fica x quadrado é elevado a x é elevado a y mais y vezes é elevado a y, né? Então, quando eu multiplico aqui, fica 2y, né? Mais x vezes isso aqui. X vezes é elevado a x é elevado a y
esse produto aqui é somar o y'zinho nessa potência. E aí calculamos a derivada em relação a y duas vezes. Falta o quê? A derivada mista, né? Calcular a derivada em relação a x, depois em relação a y, que nós sabemos, né, pelo teorema de Clairaut, que é a mesma coisa disso aqui. Então eu vou pegar essa expressão aqui, que para mim está mais simples, né, do que essa que tem um x multiplicando, e vou derivar ele em relação a y, já que eu derivei em relação a x aqui primeiro, né? Então, utilizando de novo a regra do produto, derivo essa, que é a própria exponencial, vezes essa aqui, eu repito, mas agora eu conservo a primeira e derivo a segunda, né? Derivar a segunda em relação a y, ó, é a nossa expressão original, que derivada em relação a y fica isso aqui. Não preciso fazer conta de novo, é só identificar. Mas na dúvida, façam. Bom que vocês verifiquem sem dúvidas. Então isso aqui eu vou colocar, vou somar os expoentes, né? Então fica e elevado a x elevado a y mais y, né? Já que eu estou multiplicando aqui, eu somo os expoentes, mais x elevado a x elevado a y, somando os expoentes aqui fica mais 2y, ok? Não posso colocar em evidência aqui porque as potências são diferentes, então acabou aqui a nossa questão. Até a próxima.